E hoje, esse tema de hoje ele é muito interessante. Enquanto eu escrevi esse tema lá em Jundiaí, eu sentia uma das minhas sinaléticas. Eu não quis chamar sinalética, porque nem todo mundo conhece sinalética parapsíquica, mas sinais parapsíquicos, que é a mesma coisa. Vocês já ouviram falar? O que é isso? Antes vamos bater um papo sobre o que são esses sinais. O termo sinalética também é um termo proposto pelo IPC, pelo Valdo Vieira, mas na verdade são percepções de todos os tipos sobre o nosso parapsiquismo em relação a alguma leitura energética, espiritual, alguma sensação que você tem. E a gente precisa ficar atento que eles existem. A pergunta que eu vou fazer para você, eu não vou dar nenhum conteúdo, eu vou fazer uma pergunta para você. Antes de falar, você tem algum sinal energético ou sensação em você em que sente espírito, energias, sensações, etc. Só responda isso. Todo mundo tem. Mas a gente nem sempre está alerta para eles, nem sempre está perceptivo sobre eles. Isso está com a gente, velho. Chega perto de uma pessoa, pode ser sono, pode ser medo, pode ser angústia. São sinaléticas, são sinais que aí você recebe eles. Começa a abrir a boca, chega perto de uma pessoa, arrepios, chakrazinhas que abrem, tem um monte. Eu anotei um monte de coisa aqui, anotei um monte de sinaizinhos. Tá? É específico de cada um. Eu tenho vários: frio, calor, sensação no canto do olho que dá assim, coceira no fiofó, lá ele. Sensação emocional, a aura abre, TV de tubo atrás da gente. Você sabe, ninguém TV de tubo não é da época da maioria aqui. Boa parte, mas sabe quando você liga uma coisa que arrepia tudo assim? Aqui atrás assim, ó. Enquanto eu escrevia, tinha um negócio colado aqui atrás de mim assim. Isso aqui meu aqui, da metade dessa parte aqui, o hospital aqui de trás aqui, da metade aqui, tudo meu que estava como se fosse uma energizada. Depois continuou no carro por um tempo, quando nós voltávamos. Então tem vários. Você pode sentir um ou outro eventualmente, estado vibracional, começa a arrepiar tudo, sensação de arrepio. Foto, imagens, você está perto de uma pessoa, começa a ver umas imagens assim. Por que a gente precisa falar sobre isso? Porque nem sempre nem a gente tem lucidez para levar isso assim para eu preciso me ligar nisso. Ó, você tem esse clique, opa, você precisa ligar o opa. Sabe quando o cara te dá uma cutucada? Você dá aquele pulo, uma dedada que você dá, vai lá em cima e volta. Então, você precisa estar lúcido quanto a essa sensação. Não pode passar despercebido mais por você. E falando sobre isso, a gente consegue ficar lúcido. Caramba, eu tenho isso. Irritação. Eu fico perto. Tem lugares que eu vou que eu fico irritado. Tem pessoas que eu chego perto que eu fico irritado. Eu até fico preocupado. Que fico irritado mesmo. Alguma coisa me irrita. Aí fica assim. Aí você não pode deixar a irritação te dominar. Porque aquilo não é seu. É um sinal vindo de fora. Porque existem sinais que são inatos, que você sempre vai sentir assim. Existem sinais que eles se adaptam, que eles vão acontecer às vezes. Por isso que nem sempre a sinalética ela é uma coisa específica. Nem sempre ela é aquela coisa fechada, não, estou sentindo isso, porque não é assim que funciona. Acho que amanhã. Tá? Cara, a hora que eu fico irritado, que eu falo, peraí, calma, o que é isso? Alguma coisa me irritando aqui. Tem alguma coisa sendo emitida com energia de irritação. É espírito? Quem é que está aqui? É um ambiente ou é alguém que está aqui? Ou é um comportamento que realmente é uma sensação minha? Porque pode ser meu, né? Então é ligado nisso. Catalogar esse sinal são atitudes atívios. Você precisa ter essa atitude lúcida em você. Catalogada. Chega, tá vendo aqui, você tá captando o sinal balançando aqui no fundo. Vou botar pra cá, tá captando. Deixa eu até arrumar aqui pra ver se para de fazer isso.
Vai parar agora. Vamos lá. Eu peguei algumas informações aqui também. Ó. A sinalética parapsíquica é a identificação, o registro autoconsciente dos sinais anímicos, energéticos, parapsíquicos, internos ou externos, que você pode estar sentindo reações. Espera aí, deixa eu botar aqui, que eu deixei com... Aí, voltei. Tá. Sobre presenças, pessoas, ocorrências extrafísicas, fenômenos ou parafenômenos que está acontecendo ou enquanto você está no dia a dia. Não estou falando de fora do corpo, não. Isso acontece no corpo. Então você tem que estar ligado. Você está aqui agora, você sente uma coisa estranha, uma sensação emocional, porque você pode estar recebendo parapsiquismo, um sinal de que o ambiente pesou. E pode não ser nada, pode estar acontecendo alguma coisa no mundo. Às vezes eu sinto alguma coisa, eu vou no site de notícias para ver o que está acontecendo. Aí não acho nada, mas tem, ó, já aconteceu de eu achar. Uma sensação estranha, assim. E ir lá e tá realmente acabado de acontecendo alguma coisa, assim, porque eu estava sentindo magnetismo no negócio. Ou fui lá ver, porque eu estava no mundo da lua, não sabia o que estava acontecendo no mundo. Por isso que são coisas que você tem que entender. O termo sinalética ou sinais vem do francês, eu não sei se vou conseguir, sinalétique, que significa sinalização descrita por algum lugar específico, uma sensação. Tá? Vou falar agora vários desses e também algumas experiências que eu tive com sinais em que eu não estava percebendo, algumas eu comecei a ficar lúcido, que você está recebendo uma clarividência, não está percebendo, você está recebendo uma sensação, não está percebendo, está sofrendo um assédio, não está percebendo, está passando uma pessoa com depressão do seu lado, você está ficando depressivo, não percebe que não é seu, não está percebendo. Uma pessoa com pensamento suicida do lado, você pensa em suicídio, não percebe que não é você. Você está tranquilo, não é uma pessoa, um espírito que encosta, você estava bem até aquela hora, de repente você começou a cair. Por quê? Porque pensa, você está num ambiente, tem uma pessoa chata, então você se irrita com aquela pessoa. Beleza, você identificou o que foi. Tem uma energia irritante ali. Mas e se você fica irritado sozinho? O que é isso? É teu? É químico, é fome, como é isso? TPM. Tem um que não percebe. Como é que faz para ficar ligado? Tem um monte de relato. Eu tenho um monte de sensação em que pensamento negativo. Ai, meu Deus, não posso pensar isso. Espera aí, calma. Por que o pensamento negativo chegou? Exemplo. Um relatinho meu bobo. Fui, certa vez, trabalhava lá no Recife ainda na empresa. Esta que eu fiquei 12 anos trabalhando lá. Dei mais 3 em outra, ficou tudo trabalhando uns 15 anos de escritório. Fui até a Copa, chegando na Copa, distraído, sempre eu fazia assim, tomava um copo d'água e fazia um cafezinho com leite, nem gostava tanto daquele café dali, porque era muito forte para mim, nem não gosto de café muito forte, mas eu ia, botava um pouquinho de água, mas tentava acertar, quando de repente me veio um monte de imagem de hospital, e eu não tinha percebido ainda, de repente aquelas coisas de hospital na minha mente assim, eu falei, caraca, coisa ruim, velho. Aí a tentativa qual é? Fugir, você é maluco? Vou ficar com esse negócio de hospital de pé de mim, velho? Sei lá. Aí eu peguei meu café, me saí, fui para minha mesa, passou. Foi assim, no inconsciente, meio consciente, eu percebi, consciente, que só queria fugir daquilo. Saí dali, meio balançando assim, sabe lá, sai daí, pensamento ruim, fui pro canto, fui. De repente eu sentei na mesa, não sei se fui eu mesmo que, provavelmente sim, ou se foi alguma dica espiritual. Eu sei que eu sentei e falei, quem estava na cozinha aquela hora? Voltei. A pessoa estava lá ainda. Voltei com a mente ligada e passiva, lá ele. Aí cheguei lá, no meio da Copa, voltaram os pensamentos. Aí eu falei, caramba, velho, é esse cara. Esse cara tem diabetes. Vou perguntar para ele, o cientista, né? Ô fulano, tudo bem? Como é que tá? E aí, como é que tá, rapaz? E aí, como é que tá? Como é que tá? Você tá comendo açúcar, não? Cuidando da coisa, não sei o que e tal. Ah, rapaz, não sei o que, eu faço tudo assim, faço tudo certo, mas tem hora que não dá. Rapaz, 3 ou 4 dias depois, esse cara caiu no hospital, pegou 15 dias de atestado, pra você ter ideia. Acho que é o máximo que dá, se não me engano, assim, sem alguma coisa mais séria, né? 15 dias de atestado, caiu no hospital, quase perdeu a perna. Como assim? Quer dizer, vê, esse foi um exemplo, eu estou contando os exemplos que foram fortes. Tem um monte de Zé Cu pequenininho que você não sabe o que é. Você não tem coragem de perguntar, fica meio na dúvida, ou não percebeu o que estava acontecendo. Esse caso é uma sinalética de leitura de alguém que está do lado, que chega, a aura da gente, ela grita. Ela é nua, nós somos nus.
Tudo que você é está na sua aura, visto por qualquer um. Espírito, qualquer um que tiver capacidade de acessar. O que significa capacidade de acessar? Capacidade de decodificar. Que tem o transmissor alinhado, empaticamente alinhado, que pode não estar o transmissor pode estar ligado só aquilo que ele tem interesse. Por exemplo, um obsessor. O obsessor não vai chegar nessa hora e vai perceber que você vai cair no hospital. Ele vai perceber que você vai dar uma fumadinha, comer um negocinho, tal, fazer um sexozinho, ver um pornozinho. O obsessor vai ver isso. Mas uma pessoa com empatia, com boa vontade, com um receptor mais ou menos começando a funcionar, ele vai ler isso. Tá dentro, a sinalética, ela lê tudo. São sinais que chegam a você. Eles chegam como imagem, é uma sensação. Quer ver? Certa vez eu estava deitado, fazendo técnica, aí, meio distraído, assim, começou a sentir um negocinho na pontinha do olho, assim, velho. Distraído, eu falei, que estranho, eu não vou coçar. Porque se coçar, começa a coçar tudo, né? Eu comecei a me concentrar naquele ponto só, aí começou a crescer a sensação ficou fortíssima. Aí vi abriu um ponto amarelo, assim, meio brilhante no quarto, assim, que eu tomei um susto que saí do transe na hora. O que foi aquilo? Um pontinho de, talvez, de uma abertura de alguma coisa, eu não sei nem dizer o que foi isso. O chakra abriu, ou começou a tentar abrir alguma coisa, apontou para ele, eu me conectei naquilo, concentrei, e eu estava relaxado, quer dizer, na posição correta, lúcido quanto ao sinal, pelo menos assim, não lúcido que... Eu nem pensei em sinalética, eu pensei, pô, tem alguma coisa estranha, deixa eu ver o que é. E aparece alguma coisa. Então tem sinais de todo tipo que se você ficar lúcido contra eles, você pode estar recebendo aviso, você pode estar recebendo avisos, às vezes não é um aviso direto, aviso passivo, como aconteceu nesse caso. Outro sinal, vê que interessante, tudo é sinalética, tudo. É a sua capacidade de fazer leitura energética sobre espírito, pessoas, situações, tudo que está acontecendo. Sentei no meu mesmo escritório, na minha mesa, estava lá fazendo minhas coisinhas que eu precisava fazer de TI. Quando eu comecei a me sentir mal estar, uma coisa ruim no peito, caraca, velho. Sabe a sensação de angústia? Aí eu falei, não, peraí, vou tomar uma aguinha aqui para tirar essa energia. Levantei e passou. Só que eu não tinha me ligado ainda. Voltei com a minha aguinha, tal, já me sentindo mais zen, tal. Falei, eu nem pensei, nem lembrava mais que tinha saído da mesa porque estava me sentindo mal, só tinha voltado já bem, estava ali e tal. Sentei, 10 minutinhos depois, angústia. Aí, pai, velho, aí vem aquela coisa, quantas pessoas vão perceber isso? Quantas pessoas questionam o que estão sentindo? Eu não questionei de primeira, mas na segunda, aí eu falei, opa, quando eu olho pro lado tem um corno. Quem era? Era da TOTS, que trabalhava lá, que prestava serviço. Meu lado direito. Eu falei, é esse corno. Levantei de novo, saí da aura, aí já fiz uma limpeza energética, foi bem mais rápido, melhorei. Voltei para minha mesa, fiquei, aí sim, me conectei na energia do cara, aí foi assim, 15 segundos, já comecei a passar mal, sentindo de novo angústia. Eu falei, aí eu me aproximei dele para fingir que ia perguntar alguma coisa, e aí, como é que tá aí? Era eu que cuidava disso? Era o cara, velho. Aí eu tava estudando, eu preciso saber o que ele tem, né? Ele tá mal, assim, com certeza. Ele tá se sentindo mal, não tem como mensurar isso aqui, mas eu posso apentelhar o cara. E aí, velho, e aí não sei o que, ficar defulando o cara lá, cadê Wagner? Não, tá lá, não sei o que. Galera, vocês trabalham muito, né, velho? E aí eu também, velho, não sei, eu comecei a falar da vida pessoal, pra ver se ele fala, e você, a vida pessoal, não sei o que, pra pensar que eu tô dando em cima dele. aí o cara, velho, eu venho, porra, que eu preciso do dinheiro, senão eu já tinha saído. Ele abriu o coração, falou, e você percebe que o cara estava em depressão. Estava em depressão, precisava trabalhar porque tinha separado, pagava pensão, estava em depressão, pai, velho. E aí a angústia que eu estava sentindo era a emissão do cara, velho. Quantas vezes a pergunta eu faço para você? Você está sentindo coisas, até, claro, você tenta conversar, tal, fala, mas não tem muito o que fazer, você não pode falar muito espírito. Tenta dar uma palavra meio que sutilmente, assim, legal, velho, essas coisas acontecem, e a gente vai acontecer com todo mundo, né, tem que cuidar de você, tem que dar uma olhadinha, né, e respirar mais, você fala assim, né, aí quantas vezes você está sentindo coisas assim, que são sinais que estão chegando para você, e você não está percebendo?
Sabe quem percebe? A gente consegue perceber, a Carita percebe facilmente quando tem leitura assim, ela sabe quando muda o padrão de energia. Chega uma hora que você fica muito ligado nas energias, com pessoas que você conhece mais, só de passar do lado, quando você conhece a pessoa. Mas são sinais de todos os tipos, velho. Isso são detalhes. E outra coisa, não fuja da sensação. É uma das coisas que a gente precisa aprender. Sentir, você está bem, a não ser que você esteja alguma coisa aconteceu, você tomou um remédio, você, sei lá, comeu alguma coisa, então você vai fazer sempre uma análise. Pô, eu tô sentindo isso aqui porque tem alguma coisa, tem envolvido, eu faço toda uma análise. Eu tô sentindo uma sensação de peso, de culpa. Bom, isso aqui, porque eu estudei suficiente, hoje em dia é assim que eu faço, assim, tem alguma coisa, tem uma correria danada, dificulta um pouco a olhada, mas mesmo assim eu fico ligado em tudo que eu tô sentindo. Eu questiono processo, aí eu chego a uma mínima conclusão, olha, não é meu, tem alguma coisa ao redor. Tem algumas formas de você sentir, tá? Se tiver boi na linha, quer dizer, espírito, principalmente em mais inteligente, eles vão trabalhando de um jeito para que você não sinta que é ele vai começar a minar ao redor, criar uma sensação, mas mesmo assim não tem como não sentir, você percebe que tem uma... que se faz para você saber se tem espírito? Uma técnicazinha bem simples e super funcional. Só que você vai ter que entender a mecânica de como funciona. É assim, quando o espírito se conecta a você, ou qualquer ser, qualquer coisa, principalmente negativo, ele cria, na hora que ele começa a fazer maldades, quer dizer, a tentativa de fazer você ficar com raiva, falando coisas no seu ouvido ali, ou vibrando negativo. Então, fios energéticos sutis começam a ser ligados ali entre você, a sua mente e o espírito. Por mais que ele não chegue perto, esteja na frequência que ele está tentando não fazer você perceber o que está acontecendo, nessa hora você para um pouquinho, eleva-se, faz uma prece, movimenta, aí você fala, você muda a sua frequência. Você sai da... Quando você está na mesma frequência, você não vai sentir. Então você levanta um pouquinho sua frequência. Eu estou ouvindo a musiquinha calma aqui, por exemplo. Bota um incensozinho, concentra do lado. Você sai da frequência. Você tem que mudar o limiar. É como se você chegasse num ponto em que você abrisse um canal de espiritualidade superior. Então você muda. Quando você faz isso, o espírito, você não vai sentir... Ele vai tentar se sair. Porque ele sabe que se você é inteligente, se ele for inteligente, espírito inteligente, ele sabe que vai ser percebido. Ele sabe que a armadilha dele não vai funcionar da forma como ele queria. Mas aí eu faço o seguinte, se tem alguma energia me perturbando nesse momento, eu vou sentir ela agora, porque esses fios que fizeram ela cara, encaixa, você sente aquele negócio encostar na memória, porque a mesma energia que ele usava para te perturbar, você puxa ele colando, aí você sente aquela, cara, chega a dar uma mudança assim, porque como você mudou de frequência e tentou encaixar um espírito na força, você puxou pela energia, a energia que ele criou, viu? Foi ele que criou, e você avisa para ele, eu estou usando, e você precisa saber que ela existe. Eu falo direto para os espíritos isso. A energia que você criou com a maldade que você está fazendo aí nos bastidores. Isso aí está desenhado no seu ser e isso é a assinatura das ações kármicas. Fez coisa errada, não é só coisa errada não, qualquer coisa que você se aproxima cria ligação, ou de amor, ou de contato, nós temos ligações, sempre. Eles criam fios, identidade, como se você tivesse o GPS daquele ser baseado na relação que vocês tiveram. Então eu puxo, sinto, falo, beleza, aí eu confirmo o assédio por um espírito que estava funcionando ali naquele processo. Depois disso eu falo, ó, eu solto as energias, já estou em outra frequência, o espírito não consegue acessar, pelo menos por enquanto eu estiver naquela frequência, a tendência é que ele tente fazer alguma coisa próximo com alguém, também isso é problema dele. Mas é só uma percepção de que eu sei que isso era um sinal, eu não sabia de onde vinha, eu fazia o teste, garanti que é assédio. É difícil esse tipo de situação, porque eu queria comprovar. Eu queria achar um jeito de provar, mas para mim funciona, mas eu queria mostrar para o mundo como funciona, por isso que assim, é uma técnica que você não vai conseguir fazer com que outras pessoas percebam que isso é verdade, mas você vai conseguir, você vai perceber. Que interessante é na hora que você puxa, muito interessante, velho, a mudança magnética que faz na hora que encosta em você, um ser que está ali perturbando. Você sente, isso é uma coisa que todo mundo, mais ou menos médium do espírito que perturba. Pode ser, quanto mais ele perturba, mais médio você é dele. Então você vai sentir a energia dele.
Você não estava sentindo antes porque ele estava perturbando você ou na mesma frequência ou de forma inteligente. Sinais vão acontecer o tempo inteiro. Eu vou começar a ler alguns sinais aqui com a gente aqui, alguns padrões de sinais que podem acontecer. Um tipo de sinal constante, a passividade magnética, são chamados empatas. É a absorção espontânea de energia. Todo mundo tem isso, mas não percebe. Você chega num lugar, você simplesmente puxa a energia de alguém. Tem gente que é esponja, velho. Chega no lugar, por que isso acontece? Tem uma coisa bem interessante na física espiritual que é difícil de explicar, a gente não consegue entender ainda. Apesar de haver afinidade, semelhante atrair semelhante, os opostos se atraem por uma repercussão muito interessante, por compensação, sempre. Enquanto os opostos vão se atrair até que se compensem. Isso acontece na linha dos átomos. Aqui tá mal, colou. Depois que a civilização sai. Sabia que muita gente se relaciona com gente diferente somente para compensar espiritualmente por um tempo, por uma questão de compensação universal. Elas ficam um tempo, não são parecidas, ele compensa, a compensação vai do nível desde energético a mental, você compensa mentalmente o outro ser também que está numa baixa consciência. Então você passa um tempo ensinando espiritualidade e ações exemplares para aquela pessoa. Até que quando você chega um momento que você simplesmente, ele pega o que precisava aprender até quando chegou e depois se afasta. E normalmente o afastamento acaba sendo pesado, porque é um término de relação, acaba dando um problema tal, mas se afastam por não ter afinidade, se mantiveram ali pela troca. Então, os opostos se atraem por compensação. É um tipo de vampirização, sim, mas é positiva. Então, você sente a absorção espontânea. Então, você sofre o que a pessoa está sofrendo. Por isso que tem muita gente que não consegue ir para a rua, não consegue ir para lugar nenhum, porque não percebendo os sinais, não consegue se limpar. Não consegue. Tem o adormecimento de áreas do corpo. Você está no lugar, mas você chega perto de uma pessoa, um lado seu, uma parte, até você fica. Você já percebeu que você chega perto de gente que seu rosto fica sem graça, parece que você não sabe onde coloca o rosto, um cara de bosta, de cagaram no mundo? Cara, você chega perto, você está puxando a sensação da pessoa, partes do seu corpo muda, porque você é médium físico da pessoa. Então você é tão incrível o processo que você somatiza o que a pessoa tem. Uma das reações é que você fica meio mal, você percebe que tem 2 chakras aqui, que são chakras de identificação normalmente, para mim, de identificação de ambiente e pessoas com energias estranhas. Quando isso aqui ativa, que chega distorce, velho. Isso. Você pode sentir agulhadas no corpo. Você pede uma pessoa, você começa. Tem gente que tem alergia a gente. Sou eu. Alergia, velho. Sério, chega perto de uma pessoa, começa a espirrar. Alteração na respiração. Tudo isso são sinaléticas, velho. Começa a mudar a respiração, por quê? Você entra empaticamente de como aquela pessoa está por dentro, aquilo lhe faz faltar ar, porque você começa a sentir o que a outra pessoa sente. Angústia, uma angústia normal. Você pode aparecer, dar alergia nos olhos, arrepio, calafrio. Você também pode sentir coisas boas, tá? As coisas boas são relativas. Ela vai ser boa para a sua percepção. Pode ser muito ruim para outra, mas tanto que a afinidade é uma relatividade. O ato de você ter simpatia ou afinidade, uma assimilação simpática por uma pessoa, não quer dizer que ela tenha necessariamente energia boa. Pode ser que você também esteja com energia ruim naquele ponto. Sei lá, os dois se encontram e sentem um negócio, bora cheirar cocaína. Há uma afinidade. É simpática, mas é negativa. Então é muito relativo a assimilação. Ativação do chakra cardíaco. Chega perto de uma pessoa, isso aqui seu abre. Aí você, nossa, eu tô sentindo. Tem que se ligar quando isso acontece. Por que abre o chakra cardíaco? Isso é um monte de coisa. Tem gente que tá doente, velho. Você chega perto da pessoa, começa a sair um rio de energia sua na direção da pessoa. Chega, seu corpo gela. Mais áreas começam a gelar, assim. Você fala, meu Deus, por que tá saindo tanta energia de mim assim? Vai embora. Você tá compensando a pessoa.
porque ela não se cuida. Ou ela está doente, ou não se cuida. Chakra da nuca, chakra da coronário, vários outros. Ativar frontochakra, todos os chakras podem acontecer. Sexo chakra acontece bastante. Sem você estiver desejando a pessoa emite sexualidade. Chega perto, você até olha, você não necessariamente nem viu às vezes. Você teve uma ativação do chakra sexual só de chegar perto de umas pessoas que carregam em si alta sexualidade, alta energia de movimentação sexual. Um monte de coisa. Ansiedade, você estava tranquilo, chegou perto, você começou a se agitar. Tudo são sinais. Tudo. Aumento da luminosidade, você pode chegar perto de uma pessoa e começar a se sentir bem. E a pessoa percebe que, cara, você nunca viu que tem gente que, sem entender por quê, ela chega perto de você porque ela se sente bem perto de você. Tem um monte de sensação que pode acontecer. Essa seria uma sinalética invertida. Se a pessoa chega muito perto de você o tempo inteiro, aumento da salivação é um sinal. Como é que eu vou saber? Começar a estudar o que eu estou sentindo e o que está acontecendo, e o que está acontecendo no meu corpo, por que está. Você começa a suar mais. Ideias estranhas, chega perto, começa a vir Você nunca pensou aquelas coisas. Sentou perto de uma pessoa, foi no lugar, um monte de ideia começou a chegar. Pense, observe como não são os seus pensamentos. Aumento do estado emocional. Você estava bem. Chegou perto de uma pessoa, começou a ter ideias estranhas. Sei lá, a gente vai começando a observar. Só que aí, observe que são sinais que vão se alterando. Alguns, eu vou repetir, existem sinais que são inatos. Você sempre vai sentir eles, ou vai ser mais comum para você sentir aqueles. Então, são nesses que você tem que se apegar para perceber quais são os seus sinais garantidos. Mas ainda assim não se atenha só a eles. Tem gente que você chega perto, que você toma um banho energético, você chega do lado, toma um passe. O cara te dá um passe. Só se você chegar na hora dele. O mentor da pessoa, junto com você, ou às vezes seu mentor, aproveita a sua presença para fazer isso. Bocejar, bem costume, bem coceira. Coceira acontece pra caramba, é pulga, que eu peguei do colega, carrapato. Você estava bem, concentrado, voltado, centrado, chegou perto de uma pessoa, não consegue mais se concentrar. Devaneio. Eu já mudei várias vezes de ambiente, sentado na sala da faculdade. Os caras, por que você tá aí? Porque eu tô... Você botar um negócio para carregar aqui, nem tinha tomado ali. Você pode sentir a sensação de movimentação de eletricidade no corpo. Então, eu tô falando para você de estado de euforia. Um estado vibracional, que eu já falei até, mas pode acontecer. Isso pode ter expansão de consciência, pode chegar perto de uma pessoa. Você é espiritualista, é um cara que estuda as energias, estuda parapsiquismo. Então é comum que, pense só assim, se tiver a mínima chance de dentro da sua lucidez, com os seus sinais, de uma pessoa chegar perto de você e o mentor dela conseguir fazer com que você perceba alguma coisa, isso vai acontecer. Às vezes os mentores vão fazer isso. Lógico que eles vão respeitar os ambientes, mas dependendo do ambiente que você esteja, com a pessoa sentada, pode ser uma chance de você, às vezes, por uma intuição, dar uma dica na pessoa para sentir medo. Que nem o Yoda sentiu no Anakin, quando ele era pequenininho. Sinto muito medo em você. Você está bem, chegou perto daquela pessoa, pode sentir segurança. Quer ver uma coisa que é comum em aura? Eu costumo chamar aura de velório. Parece que aconteceu um desastre o tempo inteiro. Não sei se você já teve a oportunidade de sentir isso em alguém. A pessoa tem uma aura que o tempo todo é alguma coisa tão pesada que parece que morreu alguém na aura da pessoa. É isso que você sente, assim. Você chega perto da pessoa, parece que o mundo caiu. Aí você percebe que é a pessoa que é assim, velho. Você sai de perto e isso passa. Só que eu queria dizer um detalhe para você. Tudo isso que eu estou falando, você sente em você. Este é o problema. Não é assim, eu cheguei perto dessa pessoa, eu estou sentindo que você está com medo. Eu senti medo. Eu estou sentindo que essa pessoa está com vontade de se matar. Não, eu senti vontade de me matar quando cheguei perto dela. Foi uma sensação que eu tive, eu jamais vou fazer. Mas a sensação que eu tive foi de não vontade de viver. É dessa forma que funciona a leitura. Ela não é uma leitura que você faz na pessoa. Ela vem para você. Por isso que dói. Por isso que a mediunidade, os avanços para o psiquismo dói. Né? Dor
É muito comum você sentir quando a pessoa passou direitinho o perfuminho dela, não está com CC nem nada, mas é muito comum você sentir cheiros, até cheiros bons. Pessoas que transmitem uma coisa que você, o cheiro remete a uma imagem, a alguma coisa. Então isso pode estar correlacionado. Tem um monte de coisa, cara. Ó, raciocínio rápido, pulsações energéticas, pressão nas costas, peso nos ombros, dores em alguma área específica pode vir para você. A pessoa pode estar com dor, ela transmite a dor para você. Aquilo vai transmitindo de um jeito que a gente nem sabe para onde vai, se é celular, se é... não sabe. Que você sente dor no mesmo lugar que a pessoa está sentindo. Porra. Só que a pessoa já está vivendo com aquela dor, já está acostumada. Só que você não está. Então, quando bate em você, você sente. Ou então pode ser uma coisa que você está sentindo que vai acontecer na pessoa. Não aconteceu ainda, como eu falei, o negócio do hospital lá. O presente e o passado e o futuro, nas leituras parapsíquicas, eles se embaralham. Por isso que a gente tem que estar estudando as questões para tomar cuidado. Nunca fale. Pesquise. Nunca chegou, eu acho que você... Não faça isso. Faça cientificamente. Pô, tô sentindo um negócio estranho aqui. Sai e volta. Nem eu fiz. Voltei a sentir. Você vai tentar achar uma forma inteligente de questionar a pessoa. Vem, e aí, como é que tá você? Tudo dormindo bem? Pergunta estranha. Para você tentar fazer vai sondar, velho. Isso aí você tem que fazer. Cientificamente. Não chegar, olha, eu tô sentindo... Dá uma de Chico Xavier Menudo. Tô sentindo que uma coisa... Você não pode jamais fazer, seu ego não pode fazer parte disso. Tira essa necessidade carente de ficar mostrando para as pessoas que você é super dotado. Para com isso. Isso é de gente que está em outro nível. Esse assunto não é para você, se você está nessa carência. Tem que trabalhar primeiro isso. Você não precisa de autoafirmação de ninguém, nem deve. Tá? Esse assunto é para quem está desconectado dessas coisas, dessa ideia, desse mundo de carência e necessidade de aparecer. Você está aqui com um sentido muito interessante. Retrocognição. Você pode estar aqui e ter isso acontece muito. Você está aqui, por exemplo, você chega perto de uma pessoa, a pessoa está com uma nostalgia em relação ao passado dela. Então você chega do lado, ela induz você a sentir a mesma coisa que ela está sentindo, só que você não vai ver o passado dela, você vai ver o seu. Aí entenda que o magnetismo é a sensação que ela está sentindo, mas na hora que encaixar em você, ele vai encaixar nas coisas que você tem. Então você também tem que ter lucidez para ver, pera lá, eu estava bem até agora. Cheguei perto dessa pessoa aqui, ou desse lugar, comecei a ter nostalgia, deixa eu sair. Vai ali fora, se limpa, toma uma água, movimenta, volta para o mesmo lugar onde você estava, com as mesmas pessoas ou com a mesma pessoa. Limpa a mente, neutraliza e vê se o que está acontecendo. Sensação de dor, já falei, de desconforto, de balonamento, quer dizer, a aura abre. Tá. E normalmente você vai sentir mais coisa negativa do que positiva. Vai acontecer sono, soluço, tudo isso vai acontecer. Tosse, eu estou tossindo porque estou mal. Vontade de chorar, chega perto de uma pessoa, você tem vontade de chorar. Mesmo sem saber o que é. Uma sensação que pode acontecer por algum motivo, você tem que perceber o que é. Ou muita raiva, por que eu estou sentindo raiva perto dessa pessoa, velho? Ela me lembra alguém, é alguma coisa que ela faz, é alguma coisa física, sei lá, a voz, tem gente que... Eu me irrito com voz às vezes. Tem gente que tem uma voz, um jeito de falar, que eu fico irritado. Aí eu fico trabalhando para Saulo, calma. Essa pessoa fala, aí eu fico, tá bom, eu vou ter calma. Quando a pessoa começa a falar, minha raiva volta. Acontece, velho. Eu não vou mentir. Eu faço um trabalho, então tem coisas que eu tento destoar entre o que eu estou sentindo e do que é a coisa em si. Para eu poder conseguir adentrar na pessoa, porque senão eu não consigo, eu tenho um viés. Quer dizer, eu tenho uma coisa que me coloca ali. E isso são os sinais que tem aqui. Isso são situações, tem gente que eu tinha uma pessoa que eu não gostava porque ela me lembrava uma outra que eu não gostava. Aí eu fiz uma assimilação com a pessoa, coitada, não tinha nada a ver. Então não é isso que é leitura. Então você tem que observar se você realmente está totalmente limpo sobre o processo, e às vezes não tem ninguém do lado. É aí que mora o negócio. Você está quietinho na cama, vem uma sensação, não fuja dela. Ai, pensamento horroroso, o capeta, sei lá, não consegue nem fazer. Eu estou com a mente calma, estava bem até agora, vem uma coisa ruim. O que é isso? É algum espírito tentando me acessar,
É eu acessando o mundo espiritual, ou algum lugar que veio na minha direção, ou é somente um ato de eu ter mudado de frequência, automaticamente comecei a ler a outra frequência. É natural que venham mensagens ruins. Eu não tenho que rezar. Porque vê, eu estou querendo sair do corpo. Eu estou querendo abrir a clarividência. De repente eu começo a ver coisas ruins. Pai nosso que está no céu, você não queria abrir a clarividência, quer ver o quê? Luzinhas flutuantes? Não, meu pai, você vai sentir e ver coisas que estão dentro do contexto, onde até é mais fácil, até pelo princípio da físico, você vê a parte mais densa. Então não foge. Eu vou abrir para a pergunta aqui, e a gente vai conversando, ainda tem muita coisa para a gente falar.